Eu quero começar pelo tema que suscitou muita polêmica, já desde o chat até nosso Twitter, nosso Telegram, a respeito da suposta questão aí do ISIS, como tendo assumido a responsabilidade pelos atentados de Kerman. Muitas coisas sobre esse ataque não conferem. Há sinais muito suspeitos. O primeiro que me chamou muito a atenção foi o fato que foram divulgadas imagens de supostos homens-bomba com o rosto desfocado. Aí vocês poderiam arguir que isso teria o objetivo de proteger os familiares, as pessoas do relacionamento, do grupo que estariam vinculados àqueles que perpetraram esse ataque. Mas eu vi muita coisa, revi, estava revendo agora essa suposta declaração, que inclusive não é a retórica comum, pelo menos das situações anteriores nas quais o ISIS assumiu a responsabilidade. Isso quer dizer que nós sejamos aqui, de alguma forma, advogados do fato de que tenha sido o Estado de Israel? Eu não fiz essa afirmação, gente. Eu disse que muitas autoridades iranianas ontem apontaram para o que eles chamam de entidade sionista, que é a maneira com a qual eles se referem a Israel. Nós não somos aqui tribunal, muito menos tribunal de exceção, nós não somos promotoria, nós não somos Ministério Público e nós não somos polícia. Nós estamos fazendo um relato e uma análise com base em fatos. Então algumas pessoas disseram, olha, agora o ISIS assumiu, você disse que foi Israel? Não, eu não disse que foi Israel, eu disse que várias autoridades iranianas falaram em vingança, as manchetes dos principais jornais iranianos falaram em vingança, falaram em represálias, e muitas delas e muitas autoridades falam explicitamente em Israel e até nos Estados Unidos. Agora, eu não fiz uma afirmação categórica nesse sentido. Outro ponto, a bem da verdade, é que eu também não avalizo a ideia que foi o ISIS. Eu não acho que a gente tenha condição material de dizer de forma absolutamente categórica que um ou outro grupo tem assumido a responsabilidade, que não sirva essa versão. Muita gente também falando a respeito do fato do chamado ISIS não ter atuação conhecida e expressiva contra Israel, né? E tudo que se atribui ao ISIS geralmente ocorre nesse eixo aí, Síria, Iraque, e muitas vezes contra o poder ou os grupos de poder aliados ao Irã. Então, vamos lá, para que fique muito claro. Em relação ao que aconteceu em Kerman, nós podemos afirmar o seguinte, que foram 2 atentados, esses 2 atentados levaram a um número muito grande de vítimas, dezenas, talvez mais de uma centena, até em relação ao número de vítimas, há controvérsia e há contradição, mesmo daqueles divulgados por agências semi-oficiais iranianas, mesmo aqueles divulgados por grupos que tradicionalmente estão bastante alinhados com as divulgações que faz o governo do Irã. Então, muito claramente, nós não podemos determinar nesse momento se foi o ISIS, se foi Israel, se foram os Estados Unidos, se foram os Mujahedin Quds, se foram grupos ligados à Al-Qaeda, se foram extremistas salafistas ou wahhabitas. Não temos condição de determinar a autoria. O que nós sabemos é que foi um fato muito grave e que certamente o governo iraniano está investigando e está perseguindo os autores desse atentado, que foi um atentado muito grave, muito grande e simbolicamente muito importante. Basicamente, Leonardo Santiago, não nos cabe a essa afirmação que você faz de forma peremptória. A autoria foi do Estado Islâmico, não foi Israel. Nós não podemos dizer nem que foi Israel, nem que foi o Estado Islâmico, nem que foi outro grupo, como eu disse agora há pouco. O fato de haver um vídeo circulando nas redes sociais, apócrifo, e que diz ser um grupo... Porque, veja, mesmo o ISIS, isso aqui é um ponto que eu também quero colocar para vocês. O ISIS não é um grupo, não é um Estado, não é um grupo homogêneo. O ISIS é a soma de muitos grupos que se identificam sob esse guarda-chuva. A gente nunca soube muito bem o que significa ISIS. Sob o ponto de vista que grupos que disseram ser parte desta agremiação, dessa agrupação, desse grupo extremista, estiveram presentes, como eu disse, em vários eventos na Síria, no Iraque, mas são várias orientações,
são vários subgrupos de muitos países. Então, a prudência determina que nós, a bem da verdade, Leonardo Santiago, para que você compreenda, não chancelemos versões de internet, de Telegram, de redes sociais, sem que nós façamos um melhor juízo de valor. Cabe ao país no qual aconteceu esse dramático atentado fazer a investigação e perseguir os responsáveis. O Conselho de Segurança da ONU, ele condenou expressamente essa violência no Irã, a 700 metros do túmulo do general Qassem Soleimani, situação que aconteceu no dia de ontem. Esse é um ponto para que a gente comece a conversa. Boa noite, gente. Boa noite, Sandra Roros. Boa noite, Antônia de Cássia. Boa noite, Gesamari Solange. Boa noite, Soraya Laurent. Boa noite, Márcio Forti. Boa noite, Max Christian, Yasmin. Boa noite, Ricardo Richard e, enfim, todos os demais. Lembrando, para que a gente conclua essa primeira parte sobre o que aconteceu em Kerman, que o governo da Síria, inclusive o embaixador da Síria em Moscou, há tempos atrás, disse isso de forma muito categórica, acusa o governo turco de ser um ator importante na instrumentalização desses grupos extremistas, salafistas, wahhabitas, sunitas, enfim, que estão em Idlib, que estão em Kirkuk, que estão em Mossul, que estão nas regiões mais ao norte da Síria e do Iraque, que também são objeto de intervenção turca. Porque, naturalmente, há uma política expansionista turca em decorrência de todas as atribulações no tabuleiro de xadrez da cena geopolítica atual. Para que fique muito claro, não há condição, alguém que seja responsável, alguém que seja decente na análise desse fato, de atribuir responsabilidade nem a Israel, nem aos Estados Unidos, nem ao ISIS, ao Daesh, nem à Al-Qaeda, nem ao Mujahedin Khalq, nem a uma operação de sabotagem de grupos internos no Irã, não conhecido até aqui, não nos cabe. O que cabe é ao governo iraniano fazer a investigação e, naturalmente, apurando as responsabilidades, politicamente, é muito simbólico o que aconteceu, deve haver represália.